eu sou alvo de tentativa de cancelamento faz muito tempo. O episódio mais famoso foi aquele envolvendo a Mariana Ferrer, né, que teria sido estuprada. E eu, numa live minha, tinha dito que se minha filha chegasse em casa falando que foi abusada, dependendo das circunstâncias, ela que ficaria de castigo. Tiraram do contexto e deram a entender que eu faria apologia ao estupro ou defenderia o estuprador da minha própria filha. Enquanto que o que eu estava denunciando à época era algo muito grave. Qualquer um que tem filho ou homem precisa pensar nisso também, que são denúncias falsas de abuso. Eu tinha todo um contexto para isso. Então, enfim, eu sou alvo dos Sleeping Giants faz tempo, assim como a própria Gazeta do Povo. É uma turma que vive tentando intimidar, calar, fazer ser demitido qualquer um que pense diferente da cartilha da extrema esquerda. Então, eu, como um expoente das ideias mais conservadoras, sou alvo constante. E, claro, tudo isso fica no âmbito de campanhas, né, de difamação, de intimidação, de assassinato de reputação nas redes sociais. Mas quando a coisa envolve o aparato estatal, aí, digamos que o buraco é mais embaixo. Então, eu, além disso tudo, eu hoje tenho minhas redes sociais censuradas no Brasil. Só com o VPN o brasileiro consegue acessar meu Twitter, meu Instagram. Eu tenho minhas contas bancárias congeladas e o meu passaporte cancelado. Tudo isso porque eu fui incluído num inquérito que já é ilegal por natureza, sem ser acusado de nenhum crime formal, né? Crime de opinião, crime de criticar o processo eleitoral, coisa assim. Nunca endossei sequer nenhuma campanha violenta contra instituição alguma, pelo contrário. Minha preocupação e minhas colunas diárias da Gazeta do Povo mostram isso. Minha preocupação sempre foi fortalecer e proteger as instituições republicanas no país. Então, assim, realmente é uma situação que mistura várias distopias, né? Kafka, nos processos kafkanianos, 1984, com o Big Brother nos acompanhando e controlando, Admirável Mundo Novo, quando você tem aí estímulo a hedonismo, a pão e circo, para as pessoas esquecerem desses problemas mais essenciais e não ligarem muito para isso. E até mesmo hoje em dia Fahrenheit, porque nós temos as queimas virtuais, né, de livros ou de autores que ficam censurados de expor suas ideias, mesmo quando são jornalistas, que são pagos para dar opinião, ou quando são parlamentares, que são eleitos para representar uma parcela da população e falar na praça pública com a imunidade material parlamentar contra quaisquer opiniões. Então, tudo isso é muito surreal. Nós vivemos tempos sombrios no Brasil e nós não podemos desistir dessa luta, né? Porque a liberdade de expressão é uma das liberdades mais básicas numa sociedade. É uma ameaça constante à democracia, porque a democracia pressupõe diversidade de ideias, pluripartidarismo, debates abertos. E o que você tem hoje em dia, com esse esforço de interditar o debate, é muita gente fazendo autocensura, intimidada, com medo, né? Então, isso não é um ambiente saudável de pluralismo de ideias, de debate civilizado. E tudo isso, o mais preocupante, claro, é que nunca vem com a carranca feia da censura, né, do pensamento único, hegemônico, totalitário. Vem sempre com a desculpa, o pretexto de que é para impedir discurso de ódio, que é para combater desinformação e fake news. E veja, não há, como você mesmo colocou, não há legislação prevendo isso. Quando tentaram no Congresso criar o relator era um deputado comunista, né, que era o Orlando Silva, e a coisa não avançou, felizmente, né? Então, ocupando, na verdade, não é um vácuo de legislação. Muitas vezes a gente tem essa ideia falsa de que se o Congresso não legislou, não deliberou sobre determinado assunto, existe um vácuo. Não é. Às vezes a decisão dos nossos representantes eleitos é de que não há necessidade de criar nenhuma lei nova, até porque já existe lei prevista para crimes de honra, né? Para difamação, injúria, calúnia, já tem o devido processo legal. Então estavam tentando criar novas leis para, no fundo, ter um pretexto para perseguir um certo pensamento mais conservador e tudo mais.
e não foi adiante. E, não obstante, o Poder Judiciário ignora isso, ignora que o papel caberia ao Congresso e vai lá e legisla por conta própria, criando todo um arbítrio, né? Então, o resultado concreto disso é o puro poder arbitrário de alguns ungidos que não foram sequer eleitos e que, com isso, conseguem ditar o que vai ou não ser dito, debatido na praça pública. É tudo isso muito preocupante. Não, nós não podemos desistir jamais, porque desistir sobre a liberdade de expressão, que é uma das mais básicas, é desistir da liberdade individual, é desistir da vida numa sociedade democrática, onde você tem que ter a liberdade de poder externar seu ponto de vista sem receio de ser preso, de ter uma visita da Polícia Federal de manhã na sua casa porque você emitiu uma opinião, né? Isso são coisas de países muito subdesenvolvidos e sob regimes ditatoriais. A gente consegue pensar em paralelos, né? Cuba, Nicarágua, Venezuela, China, não por acaso Coreia do Norte, não por acaso quase todos os regimes estes que são muito próximos do ponto de vista ideológico ou até mesmo prático, né, de alinhamento, de companheirismo do partido que está de volta ao poder no comando do Brasil, que é o PT. Então o PT sempre defendeu Cuba, o PT sempre defendeu Venezuela, o PT e o Lula são muito próximos do Daniel Ortega na Nicarágua. Não podíamos trazer isso à tona durante a campanha eleitoral, a própria Gazeta do Povo foi censurada por lembrar desse elo, né? E hoje está aí, 55 países assinando documentos contra a ditadura da Nicarágua, denunciando o regime opressor de Daniel Ortega, e o Brasil não é um signatário, porque o Lula é companheiro do Ortega. Quer dizer, tudo isso é muito triste, e a gente tem que ser realista ao dizer que temos no poder hoje comunistas. Eu não tenho receio de usar essa palavra. São comunistas que querem levar o país na direção do pensamento único totalitário. E calar, intimidar, censurar, quiçá, prender aqueles que ousam divergir e pensar diferente e colocar as suas ideias. Então, de novo, se desistir de lutar por isso, desistimos de lutar por democracia no Brasil.